animadíssimo aqui no YouTube, vou conversando com vocês, explicando sobre o material e sobre o curso, tirando as dúvidas, né? Então, vai ser tudo animadíssimo por aqui. Vai ter curso de fichas, né? Outro curso é o nosso curso de fichamento. Esse aqui, hoje nós estamos começando português total, tá? Mas temos vários cursos aí animadíssimos para vocês, a depender, obviamente, gente, do momento que você está no seu plano de estudo, tudo ali vai depender um pouco de onde você está na fila do pão, ou seja, como é a sua lógica de estudos aí, beleza? Bom, então, começando a nossa turma oficialmente aqui, me deem um oi se vocês estão me vendo e me ouvindo bem aqui no YouTube, se está tudo certo, deixa eu já iniciar aqui até um compartilhamento de tela. O material já está lá disponível para vocês baixarem. Então, tá tudo certinho aqui para a gente começar a nossa turma Português Total 2023. Bom, vou explicar primeiro, né, como é que é a nossa turma, para vocês terem uma ideia. Flávio, o que eu estou fazendo aqui? Como é que você me recomenda estudar? Né? Então, eu acho que isso aí é bem interessante. O cronograma do curso estará postado na área do aluno, lá, cronograma do curso, para você saber a sequência que a gente vai seguir. Claro, gente, quando a gente faz um cronograma, eventualmente, para alguma determinada matéria, eu posso precisar de uma aula a mais. Então, a gente sempre vai ajustar o cronograma sendo necessário, beleza? Então, pode ficar tranquilo que os meninos que estão aí no suporte vão assessorando vocês, para vocês conseguirem baixar o material, tudo direitinho, tá todo mundo aí no suporte para ajudar vocês aí a baixar o material. Bom, então, eu sou a professora Flávia Rita, vou trabalhar com vocês neste curso, animadíssimo aqui para a sua nomeação. A gente trabalha em parceria, não existe professor bom, eu sempre falo isso. Existe match entre professor e aluno. Então, nesse momento, né, o que a gente precisa é que você tenha afinidade comigo para poder aprender, gente. Parece uma bobagem, mas não é. Existem vários excelentes professores de português no nosso mercado, graças a Deus, isso é muito bom, porque quando o aluno chega aqui para mim, a gente já sente ali que às vezes ele tem um conhecimento. Aquele que está começando a estudar pode ter a certeza de que encontrará no caminho bons profissionais na área de letras aí para ajudá-lo no seu projeto de vida. Então, nosso foco aqui é o seu projeto de vida. Qual que é o seu projeto de vida? Tornar-se servidor, de preferência em 2023. O que é o nosso curso Português Total? Então, para você entender assim, qual é a lógica do Português Total, tá? O Português Total é um curso começando do zero. Então, a gente vai desde a parte de fonema. O que é fonema? O que é dígrafo? O que é ditongo? O que é tritongo? Então, a gente vai explicando assim, desde o inicinho da matéria, ganhando profundidade para avançar, porque não adianta ficar no básico, eu sempre falo isso com o aluno. Então, você tem que ter noção também de que se eu ficar no básico, eu te prejudico. Por quê? O certo é do básico ao avançado. Então, eu falo que o Português Total é um curso começando do zero, mas que ele termina ali do jeito que precisa ser. Ou seja, que precisa de um aprofundamento que é o necessário para que você saia daqui em condições de fazer a prova, tá? Então, a gente vai do básico ao avançado. Essa é a lógica do Português Total. E por que ele é um começando do zero? Porque eu sigo a ordem natural das matérias. E isso, às vezes, é importante para o aluno consolidar conhecimento. O que vai acontecer, e a gente vai trabalhando isso aqui no curso, é que, eventualmente, por exemplo, fonética não é uma matéria cobrada, por exemplo, na VUNESP. Então, eu vou fazer um concurso da VUNESP, Flávia. A VUNESP cobra essa matéria? Não. Geralmente, pode vir até no edital, mas os conceitos fonéticos não são cobrados na VUNESP. Também não vai ser comum você encontrar uma questão de conceitos fonéticos numa prova da FCC. Mas se você for fazer uma prova, por exemplo, da Fundatec, que deve fazer, por exemplo, delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Polícia Civil do Rio Grande do Sul, aí você vai encontrar várias questões de fonética. Eu vou fazer uma prova da IBFC, muito provável que você encontre questões de fonética.
Então, ou seja, como a gente vai lá do básico ao avançado, sem pensar em uma banca específica, trabalhando todas elas, se você estiver pleiteando, por exemplo, um concurso da FCC, um concurso da FUNESP, eventualmente vai ver algumas coisas que não caem nessas organizadoras especificamente. Flávia, mas você acha que eu perco em ver a matéria toda? Não, gente, muito antes, pelo contrário. Na verdade, quando você organiza a sua linha de raciocínio, isso facilita aí para que você se sinta mais seguro no que a FCC vai cobrar, no que eventualmente a Unesp vai cobrar. Você vai, aí o aluno pode perguntar assim, você vai priorizar algumas bancas? Bom, eu vou priorizar as mais comuns em concurso público. Então, por exemplo, assim, nós temos uma banca agora fazendo um concurso em Belo Horizonte, que é a IBGP. Ela é uma banca pequena. Vai fazer o concurso em Belo Horizonte, vai fazer também um concurso lá no Piauí. A IBGP não é uma banca que eu vou priorizar. A gente vai acabar priorizando ali CESP, né? Sebrasp, na verdade. Sebrasp, FGV, Instituto AOCP, Instituto Consulplan, que são bancas um pouco maiores. Mas a gente não vai deixar de corrigir provas de bancas menores também não, porque elas são igualmente importantes dentro de um cenário de construção de conhecimento. Então, no curso Português Total, a nossa ideia é a construção do conhecimento. Muitos alunos me perguntam assim, Flávia, qual que é a diferença do total para o Gold? Por que eu deveria fazer o total e não o Gold ou vice-versa? Gente, a questão é público. A questão tem muito mais a ver com você do que propriamente com o curso. Eu falo que o Gold é um curso muito mais extenso que o Total. Então, primeira coisa, você teria tempo para fazer o Gold, porque não adianta você fazer um investimento financeiro maior, né, e não conseguir, por exemplo, por conta da sua rotina, fazer o Gold. Então, essa é a primeira pergunta. Você teria tempo suficiente para fazer o Gold? Ah, mas o Gold tem 1 ano de acesso, o total são 6 meses mesmo assim. O total, ele vai ter mais ou menos 100 aulas, tá? E o Gold, ele tem 400 aulas. Então, a diferença é muito grande. Então, em termos de número de vídeos, você vai ter ali que se organizar de uma outra forma. Flávia, mas eu tenho muita dificuldade em português. Ah, então isso é um outro ponto a ser considerado entre o total e o Gold. Por quê? No Gold, eu acabo fazendo um trabalho muito mais próximo no sentido de organizar a sua rotina de estudo, que você vai assistir na semana 1, na semana 2, até a semana 52. E no total, eu organizo o curso para você. Existe lá um cronograma de estudos, né? A distribuição das aulas, mas a gente tem cenários um pouco diferentes aí. Então, no Gold, a gente tem redação. No Gold, a gente tem uma mensuração de simulados, coisas que não acontecem no total. Então, são 2 cursos diferentes para públicos diferentes. Eu sempre falo que, ao optar pelo Gold, o aluno tem que considerar 3 questões, 3 pontos, tá? Eu tenho tempo suficiente para assistir às aulas, porque senão o meu investimento financeiro vai ser maior e às vezes eu nem vou dar conta de assistir a todas as aulas. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, o português, na minha prova, ele realmente é muito relevante. Por que eu estou falando isso, gente? Se a gente pegar concurso de área de saúde, por exemplo, geralmente são 10 questões de português e o nível de aprofundamento dessas questões é um pouco menor. Agora, é claro, quando eu vou, por exemplo, para uma prova da Polícia Federal, geralmente são 20 questões de português na prova, e nesse caso você precisa de um aprofundamento maior, porque, afinal de contas, na prova da Polícia Federal, esse aprofundamento vai ser necessário. Então, depende muito do que você vai, de fato, encontrar como cenário de prova. Então, quais são as possibilidades ali? Tempo suficiente, dificuldade em português, e a outra coisa é a importância do português dentro da minha prova. Se você preencher esses 3 requisitos, aí talvez o Gold para você seja mais adequado. Quem está começando a estudar, eu sempre falo que um total bem feito faz milagres, porque às vezes você compra um curso completo, né? Vou comprar um curso completo, né, em uma boa plataforma, com ótimos professores, tá? Isso aí, você vai comprar cursos completos muito bons. Só que acontece, no curso completo, a ênfase ao português é menor, obviamente, porque aqui eu estou por sua conta, minha empresa trabalha somente com português. Então, a gente vive por conta de você e do seu bom português, né? A gente está ali por conta de você aí, nesse sentido da língua portuguesa. Aí você vai ter uma assistência menor no português. Então, se você começar certinho, ou seja, vendo todos os passos da matéria, isso aí já vai ser bem interessante e vai trazer o retorno que você está buscando para ser aprovado no seu concurso, tá? Então, vamos pensar no que é o seu curso, para você já começar entendendo assim, o que é o português total, o que eu estou comprando,
tá? Que aí você tem que começar sabendo também, para ficar uma regra justa. Então, o português total é um curso começando do zero, que ele vai do básico ao avançado. Sem foco específico em banca, mas nós vamos fazer várias questões, beleza? Então, sem foco em uma banca específica. Mas, Flávia, quais são as bancas que nós vamos priorizar aqui, tá? Então, bancas trabalhadas. Vou colocar mais trabalhadas ao longo do curso, porque a gente faz várias. Sebrasp, FCC, FGV, Fundatec, Fumarc, Fundep, IBFC, Sesgran Rio, VUNESP. Então, a gente trabalha várias bancas, mas são as mais importantes, tá? Instituto Consulplan, Instituto AOCP, IDECAN, que fez uma prova agora da Polícia Civil do Ceará, né? A prova estava uma beleza. Entre outras. Então, bancas mais trabalhadas ao longo do curso, essas daqui, porque a gente faz questões. Então, na dinâmica do curso, a gente vai sempre assistir a uma aula teórica e, na sequência da aula teórica, a gente vai trabalhar questões. Então, é um curso com foco teórico, com resolução de questões por assunto. Então, a gente vai terminar de ver um assunto e vai corrigir questões daquele determinado assunto, beleza? Então, o seu foco aqui é um aprendizado linear, beleza? Então, nosso objetivo é um aprendizado linear a partir do português total. O aluno vira para mim e fala assim, Flávia, você vai ensinar tudo que existe em português? Não, gente, infelizmente não tem jeito de fazer isso, né? Nem eu sei tudo que existe, quanto mais ensinar, né? Mas nós vamos ensinar tudo que é necessário para você fazer uma boa prova, pensando especificamente nos editais destas organizadoras aqui, que a gente colocou como bancas mais trabalhadas ao longo do curso. Então, a gente pega, faz um apanhado dos editais, especialmente peguei os editais de 2022, né, para a gente trabalhar toda essa base ali. A gente pega esses editais para trabalhar tudo. Ah, mas você vai trabalhar, por exemplo, tipos de discurso? Sim. Ah, tipos de texto? Sim. Nós vamos trabalhar tudo o que é necessário para que você faça uma boa prova de concurso público em se tratando de língua portuguesa, mais especificamente de gramática e interpretação de texto, tá? Então, o nosso foco no curso, gramática e interpretação de texto. Ah, então o que eu vou estudar dentro do curso português total? A gente vai estudar gramática, todos os pontos cobrados em prova e interpretação de texto. Então, o nosso curso contempla todos os conteúdos de gramática, todos os conteúdos de interpretação de texto. Ô, Flávio, então, um apanhado desses editais básicos aqui, tudo que tem gramática, tudo que tem interpretação de texto, a gente vai ver, exatamente. Mas para não restar dúvida e a gente começar assim, como é que eu posso dizer assim,
bem transparente. Então, aqui, ó, dentro dos aspectos de gramática, porque aí você vai entendendo também um pouco aqui. Dentro da lógica da gramática, a gramática é dividida em 5 partes, tá? Então, a gramática é dividida em fonética, porque aí eu já vou te mostrar o que a gente vai estudar e, ao mesmo tempo, a gente já vai iniciando a nossa conversa acerca do curso. Fonética, morfologia, sintaxe, que é a maior parte aqui da gramática, tá? Semântica e estilística. O nosso curso inclui isso aqui tudo. Por exemplo, já houve editais, por exemplo, que já trouxeram apenas essas 5 palavras. Fonética, morfologia, sintaxe, semântica e estilística. Aí o menino achando que caiu um pouquinho de coisa só na prova dele. Vulgo um livro português descomplicado inteiro, né, gente? Então, basicamente tudo. Bom, dentro de fonética, aí a gente tem vários conteúdos que a gente vai estudar. Alguns que são mais cobrados, eu já vou sinalizar isso para vocês, e outros que são menos cobrados. Então, dentro de fonética, a gente tem os conceitos fonéticos. O que são esses conceitos fonéticos? Dígrafo, ditongo, tritongo. Então, quando a gente pensa em conceitos fonéticos, o que é dígrafo, o que é ditongo, o que é tritongo? Isso é importante, tá, gente? Cai em prova. Então, a gente tem conceitos fonéticos. Na sequência dos conceitos fonéticos, ortografia. Dentro de ortografia, alguns conteúdos são mais importantes e por isso a gente vai fazendo subgrupos, tipo assim, emprego de porquê, uso de hífen, que isso acaba sendo necessário dentro da lógica do edital. Então, ortografia, aí a gente estuda uso de hífen, só que eu sei que está aqui dentro, né? Parônimos e homônimos. Emprego de porquês, porque a gente sabe que isso aqui cai muito, então a gente faz um específico, né? Acentuação gráfica, que cai, às vezes para justificar, né? E divisão silábica. Por exemplo, se fosse um concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, a gente teve aí Polícia Civil da Universidade Federal do Paraná, falei Rio Grande do Sul, mas eu queria falar do Paraná, desculpem, da Universidade Federal do Paraná, quer ver uma matéria que seria super importante para essa banca? hífen, porque ela cobra muito. Se fosse por outro lado, Fundatec, que é uma branca que faz mais concurso no Rio Grande do Sul, a parte de fonética, dígrafo, ditongo seria muito importante. Sendo a FCC, o que cai disso? Homônimos, parônimos, ortografia, emprego de porquês. Então, cada banca, gente, vai ter a sua especificidade. E eu vou explicando isso ao longo do nosso curso. Vou falar, olha, isso aqui tem mais chance de cair nessa banca, nesse perfil. Então, você também vai conseguindo desenhar. Ô, Flávia, mas se eu fizer um concurso de qualquer banca, você pode ter certeza de que o português total vai atender ao seu certame, porque a matéria de português não muda. Então, isso aí a gente vai conseguir consolidar um conhecimento que é maior, ou seja, que é um conhecimento para além das organizadoras, né? A CESGRAN Rio, por exemplo, ela vai cobrar mais ortografia, uso de parônimos e homônimos do que propriamente hífen, vai cobrar emprego de porquês e menos acentuação gráfica. Então, cada banca vai ter o seu perfil. O ideal é que o aluno esteja fazendo esse curso pensando em concurso público, ou seja, eu não estou fazendo porque eu sou professor de português, tá? Ah, mas eu sou professor e estou fazendo, Flávio, porque eu aproveito para aprender um pouco. Beleza, isso faz todo sentido. O problema é quando o aluno está fazendo um curso para concurso público e ele quer, por exemplo, filosofar acima da, vamos dizer assim, acerca da língua. Aí não tem jeito, a gente não consegue trabalhar essa metalinguagem numa turma para concurso público, porque o objetivo do menino é muito específico. Sabe qual é o seu objetivo? Nem é saber português, é acertar as questões de prova, né? Então, o seu objetivo princípio é acertar as questões de prova, beleza? Então, eu tenho lá conceitos fonéticos, ortografia, uso do hífen, parônimos, homônimos, emprego de porquês, acentuação gráfica, divisão silábica, que são os conceitos que estão compreendidos dentro da base de fonética. Tudo isso vai ser visto. Dentro de morfologia, a morfologia ela tem 2 campos. A morfologia ela estuda os processos de formação de palavras, e a gente vai estudar isso também.
Então, processo de formação de palavras, mais especificamente composição e derivação, né? E ela estuda também as classes de palavras. Por exemplo, nos programas da FCC, e a gente vai ver alguns programas aqui só para ficar mais fácil, nos programas da FCC, geralmente a FCC vai colocar lá para você assim, classes de palavras e suas o quê? Flexões. Então a gente já sabe basicamente o que é isso. Então na morfologia a gente vai trabalhar com os processos flexionais também. Flexão de gênero, flexão de número e flexão de grau. Está dentro de morfologia. Então, as classes de palavras aqui, ó, a gente vai estudar substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, pronome, numeral, preposição, conjunção, interjeição, artigo. E aqui a gente ainda estuda as palavras denotadoras, né? Também chamadas de palavras denotativas. Quando uma palavra não se encaixa propriamente em uma determinada categoria, em uma determinada classe, a gente pode chamar essas palavras de palavras denotadoras. Então, substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, pronome, numeral, preposição, conjunção, interjeição, artigo, são objetivos do nosso estudo de classes. E nesse estudo de classe, a gente vai estudar, né, os processos flexionais de gênero, número e grau. Por exemplo, a FUNESP não tem o hábito de cobrar flexão de gênero, nem de número, nem de grau. Não tem o hábito. Mas na prova do TJ São Paulo, ela resolveu cobrar. E aí, várias pessoas acabaram ali insatisfeitas, né, porque estudaram pensando só no que a FUNESP cobrava mais e acabaram errando essa questão. Então, assim, concurso também, gente, não é só o que cai mais, né? Você tem que dar conta do detalhe. Por quê? Porque as notas são muito próximas ali dos alunos de fato preparados. Então, você precisa dar conta desse todo aqui. Bom, quando eu penso em sintaxe, a análise sintática estuda várias coisas. Então, vou começar pensando o seguinte. A primeira coisa que ela estuda é a organização do período simples. Então, nessa organização do período simples, o que vai estar aqui dentro, gente? Vai estar predicação verbal, se o verbo é transitivo direto, indireto, isso tudo a gente vai estudar ao longo do curso. Tipos de sujeito, tipos de predicado, termos ligados ao nome, termos ligados ao verbo objeto, né? Bom, aí a gente estuda também a organização do período composto dentro de análise sintática. O que é essa organização do período composto, né, gente? Quando a gente pensa no período composto, está pensando o seguinte, ó, orações coordenadas, orações subordinadas, orações reduzidas e as relações ali na composição desses períodos, beleza? Bom, mas além disso, a gente estuda outros tipos de sintaxe, que é a sintaxe de concordância, tá dentro de sintaxe. Tem a ver com a ordenação, né? Regência, crase,
O emprego do acento grave, né, embora seja um acento, ele é estudado aqui, porque depende da estrutura da frase. Então, eu tenho concordância, regência, crase, colocação pronominal é um tipo de sintaxe, porque tem a ver com a ordem, mas a gente estuda em pronome também, lógico, né? E aí você tem pontuação e palavras específicas, tipo tipos de que, né? Porque o que geralmente cai na sua prova, e tipos de si. Para a gente fazer capítulos aqui específicos, além da função sintática do que e do si. Então, isso aqui é só para você entender como é que vai ser a lógica. Obviamente, você tem o programa aí, você pode seguir, mas para a gente ter uma noção. Flávio, o que se vê em português? Como se estuda português? E aí depois eu vou dar minha sugestão para vocês também de linha de estudo, para começar o curso bem, né? Então, semântica. O que vai acontecer? É a parte da gramática que estuda o sentido. Então, semântica então aborda as relações de sentido de um texto ou de parte de um texto, né? A gente vai estudar ambiguidade aqui dentro, né? Então, a semântica, gente, está feita a interpretação de texto e os recursos de sentido, né? Então, na semântica, a gente estuda, por exemplo, denotação versus o quê? Conotação. Então, a gente estuda um sentido mais denotativo ou um sentido mais conotativo. Flávio, não sei nem o que é isso. Denotativo no sentido real, conotativo no sentido figurado. Mas tudo você vai aprender, pode ficar tranquilo, não precisa ficar ansioso. Uma das coisas que eu acho que, assim, bem importantes é que o nosso curso, gente, ele não é para te deixar ansioso, mas para as coisas começarem a fazer sentido, você tem que deixar o curso avançar um pouco, sabe? Às vezes o aluno estuda uma aula, quase morre, fala assim, não vou dar conta, calma, você precisa deixar o curso avançar um pouco, porque as coisas vão fazer sentido. E as coisas, gente, só vão fazer sentido quando você se propuser a estudá-las mais de uma vez. Assistir a aula não é estudar. E aí a gente vai montar também uma sugestão que você não precisa seguir, né, para os seus estudos. Então, a semântica aborda as relações de sentido de um texto com essas partes isoladas. E a estilística, ela vai estudar exatamente os recursos expressivos para a obtenção de sentido. Então, a gente vai estudar isso aqui, ó, recursos expressivos para obtenção de sentido. Aí, várias coisas, né? Vamos começar com figuras de linguagem, tipos de linguagem, tipos de discurso, discurso direto, a FGV, por exemplo, e a FCC adoram cobrar isso, né? Indução versus dedução. Basicamente, só a FGV que cobra isso aqui, mas tem que ver, né? Então, o que mais que a gente vai estudar aqui? Recursos expressivos mesmo, né? Vários recursos. Ironia. E retóricos, tipo pergunta, né? Como é que a gente usa isso no texto? Tipos de texto, vou colocar reticências, quer dizer tudo aqui. Então, aqui, ó, isso daqui é o nosso programa básico de curso. Que tudo que está aqui você vai estudar. E a gente vai estudar nessa ordem mesmo, ou seja, na ordem que é mais natural para a gramática. Então, eu acho importante o gringo começar assim, entendendo, até porque na hora que você for ler um edital, né, gente, você precisa entender que às vezes está cobrando uma parte. Vamos pensar assim, o edital da Assembleia de Minas, tá?
O edital da Assembleia de Minas, ele não trouxe fonética, ele não trouxe todos os aspectos de morfologia, ele trouxe alguns aspectos de sintaxe, semântica e estilística. Então, cada edital vai cobrar uma coisa. Obviamente, neste curso, a gente vai ver tudo. E aí, quando você estiver especificamente pleiteando um concurso, você vai focar naquilo que o seu edital está cobrando ou que faz mais sentido para a sua banca, né, gente? Porque a banca também ela vai ser importante, principalmente em se tratando de português. Então, aqui a gente já tem uma noção do que é o português total. É um curso em que nós vamos estudar todos esses aspectos. Então, aqui, esses aspectos aqui mais afeitos à lógica do texto. E esses outros aqui afeitos à base gramatical. Beleza. Então, você já sabe o que a gente vai estudar no curso, já sabe qual que é o objetivo básico do curso, e vou te falar mais uma coisa. Flávia, como você sugere que eu me organize para estudar, né? Eu vou deixar um programa básico lá na sua área do aluno, mas vamos pensar. Cada aluno tem uma realidade, gente. Cada aluno tem uma possibilidade de tempo. Então, neste caso, o aluno é que precisa entender qual é a realidade dele para poder se organizar melhor. Então, eu vou fazer uma sugestão de organização. Tipo assim, como eu sugiro que você o quê? Se organize, tá? Então, vou fazer aqui um básico, só para você entender o que é que poderia ser feito para você se organizar melhor. Então, ó, vamos imaginar que você está aqui pensando num conteúdo X de português. Você avalia se esse conteúdo cai muito ou pouco na sua prova, se você já tiver uma prova, tá? Então, vamos pensar aqui que aqui estarão os conteúdos. Grau de importância, mas o grau de importância depende do concurso, depende da banca. Então, esse grau de importância depende da banca. Então, esse grau de importância do seu concurso, ele vai ser definido a partir da sua banca. Ah, mas eu ainda não tenho uma banca definida. Não tem problema, então você não vai preencher isso aqui dentro da sua lógica. Lá você vai ter uma tabelinha para você preencher, tá? A tabela está aberta lá. Só aqui, só para você entender a lógica, beleza? Bom, aí, o que a gente vai pensar? Teoria. Teoria, você vai fazer a partir de aula o quê? Expositiva. Essas aulas que a gente vai ter, beleza? Só que eu vou deixar o material em PDF para vocês. O material em PDF, ele é importante, gente. Por quê? Às vezes vai complementar alguma coisa da sua teoria, vai trazer um conceito mais robusto. E aí você pode optar por usar aquele material de PDF que a gente está deixando na área do aluno. Ah, Flávia, mas eu já tenho um livro português complicado, eu não quero imprimir PDF. Eu nem recomendo imprimir, né, gente? Hoje você, às vezes, tem uma canetinha, enfim, fica mais fácil de você trabalhar, até para evitar gastar papel, mas enfim. Mas se você tiver o livro português complicado ou outro material de teoria, eu só acho que a gente tem que partir por suportes diferentes. Então, o primeiro suporte pode ser um vídeo, mas é necessário que você também faça leitura de um material para aquele conteúdo fazer sentido. Quanto mais vezes você se expuser a um conteúdo, mais chances você tem de efetivamente aprender esse conteúdo. Então, a gente está sugerindo aqui que você tenha aqui um segundo contato com a matéria a partir de leitura. Então, essa leitura pode ser PDF ou livro. No cronograma, o PDF vai estar lá respondendo a qual aula que é, e o livro eu vou deixar a página aqui para ficar mais fácil. Porque se você estiver estudando com um livro português complicado, você também já vai saber qual é a página que você deveria ler para facilitar a sua vida, tá? Isso no português total, porque você pode optar por seguir junto com o livro, tá? Então, você vai fazer a leitura. Depois dessa leitura, você vai fazer as primeiras questões, que são as questões que eu corrijo em vídeo. Então, essa bateria de questões, ela vai ser importante, porque eu corrijo essa bateria em vídeo exatamente para você perceber os pequenos detalhes que você poderia ter ou não acertado.
Vamos imaginar que mesmo que você fez as questões lá, geralmente são sequências de 20, e acertou todas. Flávia, você acha que eu deveria assistir a aula das questões? Sim. E aí você pode assistir a aula com o vídeo um pouco mais acelerado. Mas por que eu acho que você deveria assistir? Porque a partir daquelas questões eu já reviso a matéria. Então, é uma forma de você revisar o conteúdo também, tá? Então, vamos pensar como é que é o nosso, vamos dizer assim, a nossa cabeça vai se organizar. Então, aqui você tem as questões. Essas questões são sequências de 20. Então, na minha opinião, você deveria fazer duas coisas, né? Fazer e mensurar. E você vai assistir a aula. São blocos de 20. Você vai deixar aqui, basicamente, especificado. Bom, só que só isso, gente, acaba não sendo suficiente. Você precisa usar uma técnica, né, de aprendizado ativo. O que é um aprendizado ativo? É alguma coisa que você produz, tá? Então, já que você produz, o ideal é que você faça um resumo, o ideal é que você faça uma ficha. Então, o ideal é que dentro da sua rotina você inclua a produção de algum material. Eu gosto muito do sistema de fichas, mas você pode fazer resumo, ficha, mapa mental ou os três, porque você concorda comigo que depende da sua dificuldade? Então, a gente vai chamar de aprendizado ativo 3 opções. Você pode fazer resumo, você pode fazer ficha ou mapa mental. E ao longo do nosso curso, tá, gente? Eu vou explicando isso para vocês, como fazer esses resumos, como fazer uma ficha, como fazer um mapa mental. Então, principalmente nas primeiras aulas, eu vou ter maior cuidado em apoiar você ali no seu ciclo de estudo para que você complete realmente todas as tarefas. E por que é legal você ter um cronogramazinho assim? Porque neste caso, tá? Neste caso, você terá como perceber se você está realmente contribuindo para o seu aprendizado ou não. Porque às vezes o menino não fez nada e ele está querendo que a matéria brote na cabeça dele, isso não acontece, tá? Então, aprendizado é construção. Se você não se propuser a fazer alguma coisa, não vai dar certo. Então, aqui eu vou colocar assim, ó, fichas, resumo e mapa. Você pode fazer, inclusive, os 3, não tem problema, não. Ou pode fazer a depender da matéria. Assim, ó, tá? Então, a depender da matéria, você vai ali fazer ficha, resumo ou mapa. Gente, o negócio é o seguinte, só assistir ao vídeo não costuma adiantar. Eu sempre falo isso com o aluno. O que o aluno precisa, na verdade, é entender que ele precisa passar por ciclos de aprendizado. E esses ciclos aqui são dinâmicos, né? Então, você vai pegar um conteúdo, passar por esses ciclos todos, outro conteúdo, passar por esses ciclos todos. O que eu vou sugerir? Que você divida aqui bem fragmentado. Isso aqui já vai estar pronto para você, tá? Não precisa preocupar nem de copiar isso aqui. Eu só quero que você preencha assim. Entenda como é que é, né? Então, vamos pensar assim, conceitos fonéticos. Eu tenho conceitos fonéticos, trabalhei isso aqui. Eu tenho ortografia. Vai incluir hífen, né? Eu tenho acentuação gráfica. Eu tenho divisão silábica. Ó, se você já tiver feito pelo menos esses 4 aqui, ó, você já vai ter feito aqui uma sequência de 80 questões, você já vai ter assistido às aulas correspondentes a esse conteúdo, vai ter feito ficha, resumo, mapa. Aí o aluno vem e fala assim, Flávia, mas eu não sei assistir, por exemplo, eu não sei como fazer um bom resumo, como fazer um bom mapa. Então já vamos resolver isso. Lá dentro da área do aluno, haverá um cursozinho lá de técnicas de estudo. Ele não consta na sua carga horária, ele não é obrigatório, obviamente, nem as aulas de português são, quanto mais esse, né? Mas as aulas estarão disponíveis ali para que o seu aprendizado seja mais efetivo. Porque o nosso objetivo aqui, gente, é óbvio, é você se tornar servidor. Se você conseguir avançar nos estudos, quer dizer que eu estou fazendo meu papel. Se você não conseguir fazer, né, com que o avanço realmente exista, eu não vou ter o resultado que eu estou precisando. Qual que é o resultado de que eu preciso, gente? O resultado de que eu preciso é você nomeado. Então, a minha maior propaganda é você nomeado. É disso que eu preciso.
né? Então, para isso, é um serviço conjunto. O que é esse serviço conjunto? Eu vou dar as aulas teóricas, mas eu preciso que você faça um exercício antes, eu preciso que você assista a aula de correção, mensure ali quantas questões realmente foram feitas daquele material, se você acertou ou não. Então, eu preciso trabalhar com uma lógica aqui dentro do seu planejamento de curso. Isso aqui é o que a gente está chamando de aprendizado ativo. Isso vai continuar seu negócio depois. Aqui, ó, isso aqui é ativo. Ou seja, é você, meu amor. Mas eu vou comprar um livro de fichas ou um livro de resumos. Beleza, nenhum problema. O problema é que, normalmente, o efeito disso é menor quando você compra. O efeito é muito maior quando você faz, tá? Até porque você tem as suas próprias conexões. As atribuições de sentido, elas vão depender de aluno para o quê? Aluno. Então, é muito mais fácil ou muito mais adequado que você realmente faça do que compre um material pronto. Mas não sendo possível, aí, gente, a gente vai para a lógica do que é viável, né? Tipo assim, dá para fazer, beleza. Então, acho que a gente pode seguir um cronograma mais ou menos assim. Eu sempre recomendo que o aluno faça as fichas. Aqui a gente vai chamar de fichas curtas. Eu vou te ensinar a fazer essas fichas curtas, tá? Pode ficar tranquilo que a gente vai aprender a fazer isso. Essas fichas curtas, você vai terminar o curso com mais ou menos umas 500. Bom, deixa eu mostrar para vocês que isso é possível. Vou pegar algumas fichas curtas aqui de alunos, só para vocês perceberem que eles fazem muito bem. Vou pegar de aluno que já passou 1 minuto, que eu já sei onde estão. Aí, quando você passar, você pode me doar suas fichas também, né? Que eu acho que isso aí faz muito sentido. Ó, essas daqui todas foram doadas por alunos que passaram aí ano passado em concurso público. Vou pegar modelos diferentes para vocês entenderem. Por exemplo, a aluna aqui organizadíssima. E esse material é que eu acho que é importante que você produza. Então, aqui, ó. Esse aqui foi o material dela das aulas 15 e 16, tá vendo? Ela foi fazendo as fichas curtas. Eu, por exemplo, gosto de papel não pautado, sem linha. Mas cada aluno, dentro da sua realidade, vou mostrar algumas bem bonitas e outras nem tanto. Cada aluno, dentro da sua realidade, vai fazer do seu jeito. Então, o ideal é que você faça as fichas, tenha essas fichas organizadas, monte o seu próprio material revisional, porque é isso, gente, que vai fazer com que você, de fato, aprenda a matéria, tá? Então, é isso aqui que é importante. Vamos lá. Outro tipo de ficha, que é de outro aluno, né? Mas estão muito boas também, ó. Que elas deram até no pacotinho, assim, para ficar melhor. Essa daqui já usa fichas não pautadas, né? Que eu gosto mais. Então, é um outro modelo, um outro formatinho. E também foi aprovado ali fazendo o material. Então, Flávia, você acha que eu tenho que produzir alguma coisa? Eu acho, gente. Mas se você não quiser, também não tem como obrigá-lo. O que eu estou dizendo é o seguinte, geralmente, os alunos que se propõem a fazer algum tipo de material revisional, geralmente, então, trouxe 3. Essas muito bonitas, são 3 conjuntos de fichas de alunos diferentes, tá? E essa daqui, ó, uma ficha muito mais simples, que deu o mesmo efeito, o candidato foi aprovado e nomeado do mesmo jeito. Por que eu falo muito mais simples? Porque eu não usou muitas cores, não usou canetinha, eu sou mais desse tipo aqui, eu sou, por incrível que pareça, bem básica, sabe? Porque aí acaba que é aquela coisa assim, a pessoa faz, né, vamos dizer assim, mas o objetivo é revisionar o mesmo, ou seja, não importa também se vai ficar muito bonito, muito feio, não é esse que é o seu propósito, tá? Então, ó, nós temos aqui as fichas de 3 alunos montadas de maneiras diferentes, tá? Algumas explorando mais cores, outras explorando menos cores. Não existe jeito certo ou errado de fazer. Mas são alunos que tomaram posse no concurso, então isso serve de inspiração para você, né? Em relação, como é que eu posso dizer assim, aos seus estudos. Então, eu acho que é só, vamos dizer assim, o aluno pensar assim, eu preciso ter uma parte ativa nesse processo, beleza? Então, a minha sugestão é para que a gente comece com uma parte ativa. Ah, Flávia, eu quero só assistir às aulas. Tá tudo certo, é você que manda. Não existe jeito certo ou errado, o jeito é o seu. A questão é,
resultados são mais expressivos quando o aluno se dedica ali um pouquinho mais. Eu gostaria que você fizesse isso aqui tudo, beleza? Então, gostaria que vocês fizessem isso aqui tudo, só para ter uma ideia, ok? Bom, aí, agora, a gente já sabe que nós vamos do básico ao avançado, já apresentei o curso para você já tem noção do que a gente vai ver aqui. A gente já pode começar com a nossa primeira aula, que diz respeito às partes da gramática. E nessa primeira aula, eu vou te apresentar as partes da gramática e, na sequência, na outra aula, o que eu vou fazer? A gente vai trabalhar as partes da gramática por questões, para você entender como elas são cobradas. Marcos, a gente já não usa aula no quadro há 2 anos, tá? Temos aula no quadro quando é presencial mesmo, quando estamos na turma presencial. Há 2 anos a gente está no estúdio já. Então, ver uma aula no quadro quer dizer que essa aula é um pouco mais antiga, né? Bom, respiramos e vamos lá trabalhar. Compreendendo o edital e as partes da gramática. Então, a nossa base é o edital, ele está aqui pautado nessas partes da gramática, né? A gramática é composta por 5 grandes ramos que a gente já estava estudando aqui, né? Então, a fonética, que a gente sabe que vai se desdobrar em ortografia. Aí você vai fazendo um mapa mental já, ó. Conceitos fonéticos, acentuação e divisão silábica. Dentro de ortografia, a gente ainda vai ter uso de hífen, parônimos e homônimos, emprego de porquês. Então, isso tudo aqui. Morfologia, a gente já sabe que vai estar dividida em formação de palavras, os processos de formação, né? E as classes de palavras. Ó, isso aqui já é um mapa mental, assim, para você ter uma noção do todo, né? Então, processos de formação e classes de palavras, beleza? Bom, dentro da sintaxe, a gente já sabe que a gente estuda o período simples, o período composto, então, a base aqui, né? Período simples, período composto e as outras formas de sintaxe, que são a sintaxe de organização do período, concordância, né? Regência, crase, pontuação e a colocação pronominal, que é um aspecto sintático, mas a gente estuda em pronome também, tá? Que existem alguns conteúdos que são transversais, assim, ó. É igual tipos de quê, tipos de si. Não dá para separar, não, né? A estilística, a gente já falou que ela vai estudar os recursos expressivos. A semântica, por sua vez, vai estudar o sentido, pautada ali em denotação versus conotação. E toda a base de interpretação que de texto. Então, a gente já sabe que a gramática é composta por todos esses o quê? Elementos, beleza? Então, a gramática é composta por todos esses elementos aqui, e são esses elementos que serão estudados ao longo do nosso curso.
Bom, Flávia, o que a fonética estuda? E aí agora eu vou exemplificando para vocês. Claro que a gente vai estudar essa parte separadamente. Então, a fonética é um ramo da linguagem, né, que se encarrega de estudar os sons produzidos na fala e se ocupa dos conhecimentos gráficos e fonológicos da língua. Então, a gente pode ter uma questão de ortografia. Vamos começar fazendo uma brincadeira aí. E aí, ao mesmo tempo, você vai saber onde você está na fila do pão, combinado? Então, o que é isso? Em cada um desses blocos, vou fazer uma brincadeira com vocês. Ou vai ser uma questão, ou vai ser, por exemplo, um ditado. Mas tem que fazer mesmo, porque aí você vai saber em que lugar você está na fila do pão. E nós vamos fazer muitas questões de concurso. Claro que ditado com palavras que caem em concurso, óbvio, né? Então, vamos relembrar a quinta série. Vamos colocar aqui um ditado para você, que vai ser a nossa questão número 1. Então, você vai imaginar lá que você está num ditadozinho. Nós vamos trabalhar 6 palavras. Não precisa ser mais do que isso, não. Tá. Primeira palavra, uma palavra muito comum em prova, exceção. Então, você está na palavra exceção aqui, vou colocar um ezinho, só para você saber que a palavra é o quê? Exceção, beleza? Então, sua primeira palavra, exceção. Segunda palavra que você vai colocar aí vai ser a palavra paralisação. Vou colocar um pezinho aqui, ok? Então, exceção, escreve, gente, aqui, ó. Quem não escrever não vai passar, não, tá? Pega seu papel aí e vai escrever, porque isso vai ser importante para você. E até você vai saber que nível você está. Exceção, paralisação. Depois vai ser a palavra sucinto. Vou colocar um S aqui. Então, exceção, paralisação, sucinto, beleza? Depois, nós vamos para a palavra empecilho. Beleza? Empecilho. Você está escrevendo aí, pensando nas suas palavrinhas. Porque isso já vai fazer você ter um olhar um pouco diferente de como você está na fila do pão. Empecilho. Depois, você vai colocar a palavra ansioso. E, por fim, você vai colocar para mim a palavra pretensioso. Beleza? Então, olha o que a gente tem. Exceção, que às vezes a gente escreve, né, com 2 S's. Então, paralisação, sucinto, que é uma palavra sucinta, não tem SC, beleza? Empecilho, que eu brinco, às vezes o menino erra na entrada, vai lá e erra na saída. Escreve empecilho com LI. Então, empecilho, ansioso, 2 vezes a letra S e pretensioso aqui, ó. Também 2 vezes a letra S. Deixa eu até fazer um S mais bonito. Que vem de pretender. Então, nesse caso, gente, a gente tem palavras que são comuns em prova e que a gente acaba errando a grafia e que elas caem muito, despencam, na verdade. E a gente já sabe quais são as palavras mais cobradas, que a gente faz muitas questões. Você também vai fazer muitas questões e vai ter uma noção de como esse conteúdo é, de fato, cobrado na sua prova, tá? Então, exceção, paralisação, sucinto, empecilho, ansioso, pretensioso, palavras ali que geralmente são cobradas em concurso público e você já tem uma noção aqui. Flávia, o que mais que pode cair de fonética para eu entender uma questão mais específica de fonética? Bom, posso te dar uma questão, tá? Perguntando, por exemplo, se na palavra existe um ditongo, um tritongo. Então, neste caso, você já vai ter uma noção de como elas são cobradas. Então, vamos lá pensar aqui, ó. Esse ditado é para você ter uma noção de onde você está. Vamos pensar numa questão 2, porque aí você já vai tendo uma noção, beleza? Então, aí você vai colocar assim, ó. Assinale a alternativa
Assinale a alternativa em que ocorre ditongo. Então, o menino tá lá assim, ó, assinale a alternativa em que ocorre ditongo, beleza? Uma questão básica, por exemplo, uma banca tipo a Fundatec compraria isso aqui com muita frequência. E aí você está pensando em qual questão que apresenta ditongo aí. O que vocês me diriam sobre isso aqui? Bom, um aluno que não estudou, ele com certeza ficaria bem confuso aqui. A resposta é a letra A. Aqui aparece um ditongo fonético. A gente vai aprender isso aqui, ó. Ditongo fonético é um bem, não é isso? Bom, quando eu penso na palavra queria, a gente tem que, isso é um dígrafo, ri, a. Na palavra queria, eu tenho dígrafo mais hiato. Não tenho ditongo. Na palavra rainha, eu tenho ra, in, nha, que um N. Assim, ó. Isso aqui é um dígrafo também, e aqui é um hiato. Então, eu tenho primeiro o hiato, né? Vou colocar na ordem que está aparecendo, hiato, e depois eu tenho um dígrafo representado pelas letras NH. Na palavra quero, o U não é pronunciado, então eu tenho isso aqui, ó, quero. Esse U que não é pronunciado, ele é um dígrafo. E na palavra bem, a gente tem o M com som de I. Então, aqui, ó, já posso adiantar para vocês, claro que a gente vai ver isso separadamente, já posso adiantar que as letras M e N podem reproduzir sons de semivogal. Mais especificamente, elas podem ter sons de o quê? I ou U. Então, as letras M e N podem reproduzir sons de semivogal. Então, isso aqui é só para você ter uma noção de como é esse conteúdo de fonética, do que ele cai e especificamente como você está na fila do pão hoje. Questão 1, que era o ditado, como é que eu fui? Questão 2, que era essa acerca do ditongo. Como é que eu fui? Eu acertaria? Não acertaria? O que eu sei acerca desse ditongo aqui para poder fazer a minha dinâmica ser melhor? Bom, aí a gente está aqui dentro ainda, né, dessa parte de fonética, a ortografia, que tem a ver com a categorização das formas normativas de escrita. A gente tem as regularidades gráficas e as irregularidades. Vamos imaginar aqui, por exemplo, ó, falar 3 palavras para você, por exemplo. Se eu pensar assim, obcecado e obsessão estão dentro do âmbito das irregularidades gráficas, porque um é todo com C e o outro é todo com S. Agora, paralisação, paralisado, aí a gente tem, nesse caso, palavras que são com S e a família inteira vai ser o quê? Com a letra S, beleza? Então, nas regularidades e nas irregularidades gráficas, a gente vai trabalhando isso aqui. Vamos imaginar algumas regularidades e algumas irregularidades para a gente trabalhar, tá? Então, aqui, ó, vamos supor que você possa fazer uma ficha, que a gente está chamando de ficha curtas. Você já aprendeu alguma coisa. Se eu tiver uma palavra terminada em ender, um verbo, o substantivo dele vai ser grafado com S. Se eu tiver uma palavra terminada em ter, tem que ser derivado de ter, né? Senão você pega converter. O substantivo dele vai ser grafado com C cedilha. Isso tudo a gente vai ver de novo, tá? Se eu tiver uma palavra terminada em imprimir ou gredir, o substantivo vai ser grafado com SS. Flávio, não entendi nada. É porque para a gente entender, a gente precisa de exemplo. Então, não dá para entender se a gente não tiver o quê? Exemplos.
Então, por exemplo, compreender vai fazer compreensão. Obter vai fazer obtenção. Oprimir vai fazer opressão. Progredir vai fazer progressão. E aqui, gente, a gente vai fazer só progresso, pode ter certeza. Então, estudando, né? Não tem outro jeito. Todo mundo estudando muito. Por quê? Gente, só com dedicação é que você vai conseguir ter seu nome no Diário Oficial. Não tem outro jeito, não. O caminho é árduo mesmo. Bom, então, dentro aqui da ortografia, a gente tem essas lógicas aqui. Então, é uma coisa que pode cair na sua prova, pode cair uma questão de uso de hífen, né? Posso cobrar uma questão de acentuação gráfica. Ah, como é que é uma questão de acentuação gráfica, Flávio? Eu vou lá e coloco assim, ó, todas as palavras foram acentuadas com base na mesma regra. Exceto. Então, posso ter uma questão assim, todas acentuadas com base na mesma regra, só para você entender a lógica. Então, vamos supor que eu tivesse baú, você, café, bom, eu quero pular uma, né? Marabá, e português. Bom, eu tenho que sempre olhar o conjunto aqui para marcar o que é o quê? Diferente. Então, nesse caso, o que eu tenho? Baú, você, café, marabá e português. Todas são acentuadas com base na mesma regra, exceto. Então, o que vai se cobrar de ortografia? O que vai se cobrar de acentuação gráfica? Justificativa, tá? Então, isso aqui, ó, justificativa no uso dos o quê? Acentos, beleza? Então, baú, você, café, marabá, português, qual que é a diferença? Baú aqui, porque baú é um hiato tônico. Claro que nós vamos estudar essas regras, tá? No caso de você, a gente tem uma oxítona terminada em E. Café, oxítona terminada em E. Marabá, oxítona terminada em E. E português, nesse caso, a gente vai ter uma oxítona terminada em E, seguido de S. Então, a gente tem uma regrinha que fala assim, ó, acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não o quê? De S, em e ens. Então, a gente já sabe que isso aqui, por exemplo, justificaria essa questão. Só para você ter uma noção de que cai, de como isso vai ser cobrado no seu concurso. Então, imagina que aqui o nosso primeiro passeio é o edital. O que está no seu edital? O que pode ser cobrado no seu edital? Como isso cai, né? Divisão silábica. São poucas as bancas que cobram divisão silábica. Geralmente, bancas maiores não gostam disso aqui, né? Então, nesse caso aqui, é um conteúdo mais comum em bancas menores. Então, um conteúdo mais comum em bancas menores.
menos cobrado de uma maneira geral, beleza? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma questão de divisão silábica mesmo. Ah, como a palavra deve ser o quê? Dividida. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Há erro de divisão silábica em. E aí você vai lá escolher a que tem erro. Então, vamos imaginar que você tivesse isso aqui, há erro de divisão silábica. Então, geralmente, a gente vai pedir a divisão da palavra. É um conteúdo mais comum em bancas menores, cai pouco. Então, cai pouco em relação a outros conteúdos, né? Aí nós vamos ter uma aula só de divisão. Só que aí você já está aprendendo a ler o seu edital também, né? Bom, a erro de divisão, o que vocês iam pensar aqui? Sublinhar, economia, opção, tungstênio. Qual é o nosso erro? Essa daqui, ó. Letra A, de amanhã eu vou estudar português e eu estarei aqui para estudar com vocês. Então, o que vai ser o nosso problema aqui? Sublinhar. Qual é a regra que vai legitimar isso daqui, tá? Então, se eu tenho prefixos monossilábicos terminados em vogal ou consoante, eu tenho regras diferentes. Então, vamos supor que eu tivesse isso aqui, ó. Vou fazer um esqueminha. Então, prefixos monossilábicos terminados em consoante, seguidos de vogal ou seguidos de consoante. Então, se eu tiver consoante com consoante, separa. Consoante mais vogal juntos. Então, aqui eu faço, por exemplo, bi, za, vó. E falo, por exemplo, sublinhar. Por que tem que ser assim? A gente vai ver isso também na aula de divisão, né? Consoante mais consoante, separa. Consoante mais vogal, aqui, ó, junto. Então, bi, za, vo. Então, é uma regra mesmo. Ó. Prefixos monossilábicos. Ô, Flávia, o que são esses prefixos monossilábicos? Ab, ob, ex, bis, trans. Então, esses sub, sob. Então, aqui, ó, prefixos monossilábicos, que tem uma sílaba só, beleza? Terminados em o quê? Consoante. Se eles estiverem seguidos de vogais, vão ficar juntos, tipo bisavó. Se eles estiverem seguidos de consoante, consoante mais consoante ficam separados, tipo sublinhar. E nos outros casos aqui, ó, não há erro. A gente está perguntando onde há erro, né? Então, tinha que ser sublinhar. Economia é separado porque é hiato. Opção é isso mesmo. Né? Aqui a gente tem um encontro consonantal e um ditongo. Tungstênio, a gente tem um super encontro consonantal. E aqui existem autores até que admitem a divisão, mas em prova é mais comum junto do que separado.
Isso aqui a gente chama de proparoxítona eventual ou acidental. A gente vai ver isso ao longo do curso, pode ficar tranquilo. Nesse caso aqui, então, em geral, classifica-se como paroxítona terminada em ditongo. Então, em geral, a gente classifica como paroxítona terminada em ditongo que crescente, beleza? Então, divisão silábica, assim que vai aparecer na sua prova, vai perguntar, por exemplo, se a divisão está certa ou se a divisão está errada dentro de um determinado conjunto, beleza? Aí, pensamos nisso, seguimos. Os do hífen, o hífen é um sinal empregado, né, para unir palavras. Hoje eu fiz até um post, mais ou menos, né, de hífen falando do prefixo contra. Então, aqui a mesma coisa, vai cair uma palavra, né, para você avaliar. Então, o novo acordo ortográfico alterou as regras do hífen em diversas palavras. A gente vai perguntar para você se o hífen está certo ou está errado. Então, eu falo assim, ó. Às vezes não precisa nem estar escrito hífen, né? Porque é grafia, ortografia. Então, vem lá. Há erro da grafia da palavra em. Então, vamos supor que eu tivesse essas palavras aqui, beleza? Contra-cheque, contra-indicado, contra-ataque e contra-senso. O que vocês acham que vai ser aqui? Então, de uma maneira geral, eu quero um erro na grafia da palavra. Contra-cheque, contra-indicado, contra-ataque, contra-senso. Onde é que a gente tem erro aqui na palavra? Bom, então nós vamos ter erro na grafia da palavra em contra-indicado. Ô, Flávia, qual que é a regra aqui? Prefixo contra, tá? Só ocorre hífen com H ou A, junto nos demais casos. Então, só tem hífen, gente, com H ou A. No resto, vai ser sempre junto. Então, eu posso colocar assim, ó, contra, ataque, contra, homenagem. Hífen. O resto é tudo junto. Contra filé, contra cheque, contra indicado, contra razões, contrassenso, que aí dobra o S, aqui dobra o R, né? Então, a gente só vai colocar hífen se for H ou A. Nos demais casos, sempre tudo que junto. Então, como é que cai hífen? Avalia-se o emprego do hífen na prova, tá? Então, basicamente, você vai falar assim, ó, o hífen foi usado ou não adequadamente. E isso é que você está passando pelas partes da gramática para depois a gente entrar em cada pedacinho desses, tá? Bom, parônimos e homônimos. Por exemplo, a FCC gosta desse conteúdo de ortografia. O Sebrasp gosta desse conteúdo de ortografia. A VUNESP também cobra esse conteúdo de ortografia. Esse conteúdo de ortografia aqui, ele cai às vezes em frases longas, né? Então aqui, ó, podem aparecer palavras, mas
é mais comum análise de frases longas, pedindo erro, né? Aí, dentro de uma frase longa, né? Dentro de uma frase maior, o que a gente tem que pensar é o seguinte: de uma maneira geral, o aluno tem que identificar o erro dentro daquela frase, que aí já não fica tão fácil, porque essa frase é muito grande, né, gente? Bom, mas o que a gente está pensando em parônimos e homônimos para vocês entenderem? Vamos supor, parônimos são palavras semelhantes no som e na grafia, mas diferentes no quê? Sentido. Então, por exemplo, eu vou falar mandado, que é diferente de o quê? Mandato. Mandato, um período de tempo, não é isso? E um mandado, uma ordem judicial, por exemplo. Então, eu tenho palavras que são parecidas na grafia e na pronúncia e que têm sentidos o quê? Diferentes. Então, elas são semelhantes, são parecidas. No caso aqui, elas são idênticas no som ou na grafia, no caso da homonímia, mas também são diferentes no sentido. Vamos pensar, por exemplo, em sessão. Sessão, sessão, ou sessão assim, que ainda aceita como variante, né? Isso aqui, sessão. Então, quando eu penso nessas palavras aqui, ó, o que vai acontecer? Sessão no sentido de reunião, período de tempo. Sessão no sentido de ceder, doar, não é isso? E ainda eu tenho sessão no sentido de o quê? Subdivisão, parte. Vou colocar melhor. Então, sessão no sentido de parte, subdivisão, beleza? Então, mandado e mandato são palavras semelhantes, parecidas, aqui iguais em algum ponto. No caso dos homônimos, depois nós vamos estudar isso direitinho, né? Mas eu posso ter homônimos homógrafos, homônimos homófonos, e posso ter homônimos o quê, gente? Perfeitos. O que são os homônimos perfeitos? Que apresentam a mesma grafia e a mesma pronúncia. Então, eu posso ter homófonos, homógrafos e ainda os perfeitos, beleza? Então, isso tudo dentro do cenário de ortografia. Bom, conceitos fonéticos, a gente já sabe o que é. Então, quando eu penso em conceitos fonéticos, eu estou pensando em fonema. O que é fonema? Ditongo. Vou colocar dígrafo primeiro, só para... Encontro consonantal. Encontros vocálicos. Vou cobrar presente, hein? Então, fonema, dígrafo, encontro consonantal, encontros vocálicos. O que vão ser esses encontros vocálicos, gente? Ditongo, tritongo, hiato, isso aqui. Então, esses conceitos fonéticos, eles podem cair como? Eu posso perguntar, por exemplo, se uma palavra tem o mesmo número de letras em relação ao número de fonemas. Então, aqui, ó, uma questão, só para você ter uma ideia, né? Apresenta o mesmo número de letras em relação ao número de fonemas. Então, apresenta o mesmo número de letras em relação ao número de fonemas. Qual vai ser a palavra? Eu vou te dar lá opções.
Então, apresenta o mesmo número de letras em relação ao número de fonemas. Só para vocês terem uma ideia. Flávia, eu não estou nem sabendo o que é letra, quanto mais o que? Fonemas. Os fonemas são as representações sonoras. Então, o fonema é uma representação sonora de uma letra ou de um conjunto de letras. Então, é uma representação sonora de uma letrinha só ou de um conjunto de letras. Na palavra táxi, olha o que vai acontecer. Táxi. Eu tenho 4 letras e 5 fonemas. Na palavra queijo, o U não é pronunciado. Então, eu vou ter queijo. Eu tenho 6 letras e 5 fonemas. Na palavra quando, esse N aqui, ó, não é pronunciado, é quando. De modo que eu tenho 6 letras e 5 fonemas. Na palavra quase, o que vai acontecer? O U é pronunciado, o A, o S é pronunciado com som de Z. Todo mundo aqui é pronunciado, ó, quase. Esse S aqui, inclusive, tem som o quê? De Z, mas só para fonema tá aqui do mesmo jeito. Então, na palavra quase, eu tenho 5 letras e 5 fonemas. Então, eu quero o mesmo número de letras em relação ao número de fonemas. Quase. 5 letras e 5 fonemas. E olha que coisa legal. Só nesse como cai, a gente já sabe que o número de letras pode ser igual, menor ou maior do que o número de o quê? Fonemas. Só pela questão. Então, o número de letras pode ser igual, maior ou menor que o número de fonemas. Ô, Flávia, por que pode ser igual, maior ou menor? Ó, na palavra táxi, por exemplo, o número de fonemas é maior. Na palavra queijo, o número de fonemas é o quê? Menor. E a nossa questão pediu a alternativa em que houvesse uma correspondência entre o número de letras e o número de o quê? Fonemas. E aí a gente já está passando pelas matérias para que você tenha uma noção do todo. Ah, então é isso que é português para concurso público? É desse jeito que cai? É desse jeito que cai, beleza? E aí depois, quando terminar essa primeira aula da gente vai fazer uma prova completa para você ter uma noção também das questões de interpretação de texto. Entender como é que o texto também é cobrado, né? Bom, dentro da base de morfologia, a gente já falou que a morfologia é dividida em 2 pedaços. Um que estuda os processos de formação de palavras, mais especificamente a composição e a derivação, e outro que estuda as classes de palavras. E aqui dentro das classes gramaticais, a gente também estuda os processos de flexão, né? Então, flexão de gênero, flexão de número e flexão de grau. Então, dentro dessas classes. Ô, Flávia, quais são as classes que mais caem? Notadamente, advérbio, verbo, pronome, preposição e conjunção. Então, você pode ter uma questão de preposição nocional e preposição relacional. Ô, Flávio, mas eu não faço nem ideia do que é uma preposição nocional. Uma preposição nocional é aquela que está responsável pelas relações de sentido. E uma preposição relacional, o próprio nome já está falando, né, gente? Tem a ver com a relação morfossintática. Ou seja, ela está sendo exigida sintaticamente por um outro termo dentro da frase. Então, uma preposição nocional tem a ver com sentido e uma preposição relacional tem a ver com um elemento dentro da frase que pediu, exigiu aquela preposição. Então, a gente pensando aí nessas preposições. Só para a gente, alguém perguntou sobre isso, vamos imaginar que a gente tivesse uma questão de preposição. Então, aqui, ó, assinale a alternativa em que
de caráter relacional. Aí você vai ter lá as alternativas. Então, tem lá assim, ó, a mãe de Pedro é bonita. Não precisa nem grifar a preposição, nada. O menino tem que saber, né? O que é a preposição. Então, vamos deixar assim, ó. Assinale a alternativa em que há preposição de caráter relacional. Ah, Flávia, então o que é uma preposição relacional e o que é uma preposição nocional? A FGV, por exemplo, adora comprar isso aqui, né? A preposição relacional, ela é exigida sintaticamente, né? Então, é uma exigência sintática. Como ela é uma exigência sintática, normalmente ela está em objeto indireto e complemento nominal. Mas isso aqui tudo a gente vai estudar detalhadamente. E uma preposição nocional, ela estabelece relações de sentido. Normalmente, ela está nos adjuntos adverbiais ou adjuntos adnominais. Normalmente, nós vamos estudar isso em profundidade, então só para a gente já ir pensando nisso aqui. A mãe de Pedro é bonita, isso aqui está indicando posse. Gostamos de coisas novas. Quem gosta, gosta de. De coisas novas é o nosso objeto indireto. A nossa resposta é essa. Os rapazes de hoje são os rapazes odiernos, né? Os rapazes atuais, isso aqui é uma qualificação. Odiernos, né? Isso aqui é o adjunto adnominal. Carro de luxo também é uma qualificação. Luxuoso, né? Que é os rapazes de hoje, odiernos. Um carro de luxo, luxuoso. Então, qualificação também. Logo, nossa resposta é essa daqui, ó. Que a preposição não tem um caráter o quê? Nocional, ela tem um caráter relacional. E todos esses conteúdos, né, gente, vão ser estudados, porque você não vai aprender tudo de uma vez só, mas você vai tendo uma noção aí do que faz sentido. Então, ó, nos processos de formação de palavras, só para você entender a lógica aqui, a gente vai estudar os diversos processos de formação de palavras, né? Então, vou te perguntar lá como é que uma palavra foi o quê? Formada. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, a palavra... Vamos supor que eu tivesse isso aqui, ó. A palavra felicidade foi formada por composição. Errado, né? Como é que a palavra felicidade foi formada? Feliz. Aí a gente colocou um izinho, que era uma vogal de ligação. Idade. Então eu tenho radical, sufixo, e vogal de ligação. Então, felicidade é formada por derivação que sufixal. Então, é um caso de derivação
sufixal. Isso aqui é só para você ter uma noção de como é que esse conteúdo também pode ser cobrado. A palavra felicidade foi formada por composição? Não. Ah, Flávia, o que pode cair em se tratando de morfologia? Morfologia, né, gente? A gente já sabe que basicamente você vai ter questões ali de pronome, verbo, são os assuntos mais cobrados aqui, ó. Advérbio também pode cair, preposição, conjunção, são as classes mais cobradas em concurso público, notadamente três, tá, gente? Pronomes, verbos e conjunções. Então, essas daqui, elas não caem, elas despencam dentro de prova, despencam. Então, aqui, ó, só para você... Vou cobrar as três de uma vez, ó. Por exemplo, a FCC tem muito hábito de fazer assim, ó, assinalar a alternativa correta. No que diz respeito à norma culta, em relação ao uso da norma culta, então... E aí você vai analisar os enunciados, beleza? Aí a gente vai trabalhando isso aqui. Vamos supor que eu tivesse isso aqui, ó. Eu quero a correta em relação à norma culta. Nesse caso, eu posso colocar erro de qualquer tipo, né? Vou até fazer isso para facilitar. Mais um erro. Beleza? Bom, assinale a alternativa correta em relação ao uso da norma culta. Vamos lá, juntíssimos, pensar nisso aqui. Ó, porquanto fosse uma pessoa de grandes posses, não se dispunha a ajudar ninguém. Isso aqui tá errado, ó, o conector. Tinha que ser um conquanto. A oração é concessiva. Conquanto quer dizer, embora fosse, apesar de ser. Então, embora fosse uma pessoa de grandes posses, né, apesar de ser uma pessoa de grandes posses, não se dispunha a ajudar ninguém. Então, neste caso aqui, o conector está mal empregado. Às vezes a gente não consegue nem ter essa noção, né? O conector está
mal empregado aqui na prova, beleza? Depois, o rapaz interviu na audiência para dar a sua versão. Não tem esse interview aqui na vida não, né, gente? Quem estuda já sabe que o certo é o quê? Interveio. Intervir é derivado de qual verbo? Vir. Então, eu falo, ele veio, logo ele o quê? Interveio. Então, certo aqui, nada de interviu. Errada. Os governos detêm, aqui meu problema está na concordância. Os governos detêm tinha que ser com acento o quê? Circunflexo. Ele detém e no plural eles detêm, assim, ó. Com acento circunflexo. Então, errada também. O rapaz requis o documento na hora, pois lhe entregou ao pai. Bom, pois o entregou, porque esse pois atrai, né? Uma conjunção aqui subordinativa. Oração causal, né? Então, sendo uma conjunção subordinativa, usa-se a próclise e o pronome certo é o. Pois o entregou ao pai. Entrega algo a alguém. E aqui o requis também está errado, porque tem que ser o rapaz requereu o documento. Requerer não é derivado de o quê? Querer. Flávia, eu não sei nada. Não tem problema. Nós vamos estudar tudo isso juntos. Então, requerer não é derivado de querer. Ele não reouve os valores roubados. Isso aqui é a nossa resposta, é a única verdadeira. Ele não reouve do verbo reaver os valores roubados. Então, gente, é um mix, né, de teoria, prática, porque sem fazer muitos exercícios, com certeza fica mais difícil alcançar o seu resultado. Eu sempre falo com o aluno que a questão ela vai te deixando mais maldoso, mais confiante ao mesmo tempo, e ter essa noção da prática é essencial para fazer aí sucesso na prova. Então, tem que fazer com muito exercício mesmo, tá? Então, pensou, o que é morfologia estuda? Isso tudo aqui. Aí agora você está pensando o que é sintaxe estuda? Tudo, né, gente? Então, na sintaxe a gente estuda concordância, crase, colocação pronominal, predicação, pontuação, as funções sintáticas dos pronomes. Então, a gente está pensando em funções, quer dizer, dentro da frase, como esses elementos se estruturam, como eles são usados. A análise sintática tem a ver com Então, trata-se da função do termo no contexto. Então, é uma análise dentro do enunciado. Então, a gente está fazendo uma análise do termo dentro do enunciado. Então, as classes morfológicas, elas também são dependentes, muitas vezes, do contexto, óbvio. Mas, no caso da análise sintática, ela não existe fora do contexto. A análise morfológica existe. Eu posso pegar uma palavra e falar assim, a palavra troféu. A palavra troféu tem como plural troféus. É um substantivo. Então, eu já sei como é a morfologia daquela palavra. Agora, quando eu penso na sintaxe, a palavra só existe dentro da frase. A análise sintática, ela depende principalmente da estrutura da frase, beleza? Então, tem a ver com a organização dos termos dentro do período, da oração, né? Como esses termos são avaliados dentro do contexto. Vamos imaginar que eu tivesse assim, ó. Então, eu tenho assim, o termo destacado funciona como?
Flávia, eu não faço nem ideia. É isso que nós vamos trabalhar no curso, tá? Então, o termo destacado funciona como sujeito, predicativo de sujeito. O que é esse termo aqui? Então, informou-se ao rapaz sua função. O termo destacado funciona como? O que é isso? Bom, já vamos gravar uma coisa desde o primeiro dia de aula. Ó. Se há PA, não há OD. E o menino não sabe nem o que é PA, né? O que é PA, gente? PA é partícula o quê? Apassivadora. Então, essa partícula passivadora ela indica que a frase está na voz passiva e que, portanto, o objeto direto vira sujeito paciente. Informou é um verbo VTDI, o se é PA, ao rapaz é OI, e esse termo que parece objeto direto é, na verdade, um sujeito que paciente, por causa dessa máxima. Se há PA, não há OD, o objeto direto vira sujeito paciente. Então, informou-se ao rapaz sua função. Sua função foi informada ao rapaz. No caso, o termo é um sujeito paciente. Mas, sem desespero. Isso tudo você vai estudar comigo fragmentadamente ao longo do nosso curso. Então, sem desespero, que isso tudo vai ser objeto de estudo ali dentro do nosso curso. Então, a sintaxe, ela vai estudar lá a ordem das palavras na frase, as funções e relações dentro do período, os termos da oração, sujeito, predicado, objeto, adjunto, complemento, aposto, vocativo. Então, isso tudo aqui. A oração nas suas estruturas. Então, período composto, né? Orações coordenadas, orações subordinadas. Orações reduzidas. Como essas orações reduzidas aparecem na frase. Conectores e as relações morfossintáticas desses conectores, predicação verbal, se o verbo é transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, verbo ter o quê? Ligação, verbo intransitivo, regência, concordância, crase, colocação, pontuação, funções sintáticas dos pronomes, né? O, a, os, as, dos pronomes relativos, tipos de que e tipos de sim. Então, isso tudo aqui a gente estuda dentro da lógica da análise sintática e é o conteúdo mais estudado em prova. Então, quando a gente pensa assim, o que é muito caidor com força mesmo? Essa parte aqui, ó. No bom dialeto mineiro, muito caidor de com força mesmo. Trata-se da parte mais explorada em concurso. Quem cobra sintaxe? Gente, todas as bancas. Então, todas as bancas cobram aí essa parte de análise sintática. Isso aqui vai ser bastante explorado em prova. Bom, semântica. O que é a semântica? Trata-se do estudo do sentido das palavras e das expressões. Então, semântica, gente, tem a ver com sentido. Toda vez que a gente falar em semântica, a gente está pensando no sentido. Alterações de sentido, né? Tudo isso aí vai cair na sua prova. Então, ó, a interpretação de texto, a análise do texto e de suas partes isoladas e vocabulário. Vocês já viram que, basicamente, toda prova de concurso tem uma questão de vocabulário? Já viram isso? Perguntando sobre o sentido específico de uma palavra dentro do texto. Então, isso aqui
está dentro da análise o quê? Semântica, o sentido específico de uma palavra, o sentido de um trecho do texto, como ele pode ser reescrito. Então, na semântica, por exemplo, a gente tem questões de reescrita mantendo-se o sentido. Então, questões de reescrita mantendo-se o quê? O sentido do texto, né? Que mais que a gente trabalha dentro de questões o quê? Semânticas, vocabulário, né? O sentido de uma palavra. Então, vocabulário de palavras específicas do texto, como essas palavras aparecem dentro do texto, que mais que eu vou ter, né? Sentido do texto, objetivo do texto. Ideia central. Toda essa parte de leitura do texto, tá? Então, basicamente, eu tenho sentido, as questões de reescrita, o vocabulário, o objetivo do texto e a ideia central, né? Então, a semântica diz respeito ou de partes isoladas, tá? Deixa eu aproveitar para já fazer aqui uma diferenciação que é muito comum em prova, principalmente do SEBRASP. Quando a gente falar assim, olha, manutenção da coerência. Quando a gente falar manutenção da coerência, eu tenho que manter o sentido em linhas gerais. Ou seja, pode haver pequenas alterações de sentido. E quando eu falar manutenção do sentido, tem que ser o sentido especificamente. Então, isso aqui também cai muito em prova, já aproveitando para a gente trabalhar essa questão de enunciado, né? Aqui, ó. Então, quando a gente fala manutenção da coerência, pode haver pequenos, lógico, não vai ser grande, né? E quando eu falar manutenção do sentido mesmo, então aí não pode haver alteração. Então não pode alterar nada, né? Então, quando eu penso em coerência, é a manutenção da coerência. Pode haver pequenas alterações de sentido. O sentido global é que precisa ser o quê? Mantido, beleza? Então, aqui apenas o sentido global precisa ser mantido. Na coerência, tá? Agora, no caso da manutenção de sentido, aí não pode haver alteração de sentido. O sentido tem que ser o quê? Específico, beleza?
Então, eu tenho que manter o sentido específico aqui. Então, essas pequenas diferenças, a gente vai fazer muitas questões, isso também vai ajudar você a se sentir mais confortável, a entender como é que esse processo de fato acontece, né, gente? Porque é uma construção, você vai estudando, estudando, até ficar tudo certo. Bom, a estilística, a gente já falou que ela se ocupa aí dos recursos expressivos da linguagem. Então, nesse caso, ela tem como objetivo criar os efeitos de sentido, né? Tanto no plano objetivo quanto no plano subjetivo. Então, nesse caso, a gente trabalha com as figuras de linguagem, com as funções de linguagem, com os tipos de linguagem, com os tipos de texto, né? Então, aqui a gente vai ver, por exemplo, um texto descritivo, narrativo, expositivo, injuntivo, dissertativo. São os principais, mas a gente ainda pode ter preditivo, aí depende, né? Então, recursos expressivos para obtenção de sentido: pergunta, ironia, ênfase, diálogo com o leitor. São aspectos que vão aparecer aí nessa ideia da estilística. Então, a estilística, ela se ocupa de várias coisas, não é só dessas daqui não, entre outras, tá? Que aqui, ó, além das figuras de linguagem, dos tipos de linguagem, eu ainda tenho funções de linguagem. Ainda tenho tipos de discurso. Gêneros textuais. Fatores de textualidade. Tipo, coerência, coesão, né? Então, isso tudo está aqui dentro de estilística. São os recursos expressivos, né? Aqui, ó, quando a gente pensa em tipos de linguagem, verbal, não verbal, mista, né? Verbal e não verbal, formal, informal, denotativa, conotativa. Então, só para você ter uma ideia. Quando você pensa em figuras de linguagem, o que a gente tem pensando aqui? Todas as figuras: metáfora, metonímia, antítese, paradoxo, aí vai lá, perífrase, e todos os outros, né? Antonomasia, enfim. Só para você ter uma noção aqui do que é que a gente vai estudar ao longo desse curso. Então, gente, qual que era o nosso objetivo nessa primeira aula, né? Vamos dizer, nesse primeiro encontro. Primeiro, explicar o que você está comprando, porque eu acho que isso aí é um princípio básico da transparência de qualquer relação, né? Lógico que eu preciso do seu dinheiro, é necessário trabalho para isso, né? Então, lógico que eu preciso do seu dinheiro, mas eu quero que essa troca seja uma troca justa. Ou seja, eu quero que ela faça muito sentido para você. Então, para ela fazer muito sentido para você, você tem que saber como vai ser o nosso curso e tem que dar liga, né? Eu sempre falo, o melhor professor é aquele que funciona para você. Então, isso para mim faz todo sentido. E você vai ter que experimentar mesmo até você achar algum professor que faça sentido para você. E eu espero que eu seja essa professora, lógico, né? Estou aqui para tentar ajudar você
no que eu puder. Então, assim, nós temos lá na área do aluno um cronograma do nosso curso. Esse cronograma já está mais ou menos dividido, pensando aí no tempo que você tem de acesso e como eu gostaria que você assistisse às aulas. Então já falei, eu gostaria que você assistisse às aulas, eu gostaria que você fizesse fichas, eu gostaria que você se dispusesse a fazer algum mapa. E para isso, a gente já deixou lá gratuitamente para você também um curso de técnicas de estudo. Nesse curso de técnicas de estudo, eu começo falando um pouco dos seus objetivos, né? Quais são os seus objetivos de vida? Como você se vê no mundo? Né? Você já estabeleceu suas metas pessoais? Na verdade, você já definiu seus valores pessoais? Porque isso aí tem tudo a ver com o que você está buscando para a sua vida profissional também. Então, o concurso, gente, é uma parte. Eu sempre falo, no podcast, eu faço um podcast também, nesse podcast eu sempre falo assim, concurso ou outra coisa, existem opções, o concurso é uma delas, né? E tem que ficar muito claro para todo mundo que você tem opções, que você pode empreender, que você pode trabalhar na iniciativa privada e ser bem-sucedido, e você pode ser muito bem-sucedido no concurso público, eu não tenho a menor dúvida disso, principalmente se você estiver disposto a servir, porque quem quer trabalhar na iniciativa, né, no setor público, tem que estar disposto a servir. Você tem que estar disposto a dar a sua contrapartida justa e necessária para a sociedade, para o seu salário fazer sentido, né? Eu falo que hoje o servidor ele trabalha muito, a remuneração dele depende muito de em qual setor da administração pública ele está, porque é um engano tamanho a gente falar que todo servidor é muito bem remunerado. Claro que isso vai depender de onde ele está na administração pública. E neste caso, é importante também você saber o que você está buscando, né, gente? Se colocar no mundo ali para entender o que você está buscando. Então, essa primeira aula, qual era o nosso objetivo? Entender quais são as partes da gramática. Resumindo para você, para ver se faz sentido aqui a gente fechar a nossa aula. Gramática tem a fonética, que cai menos em concurso, tirando a parte de ortografia, que é mais comum em todas as bancas. Morfologia, dentro de morfologia, os processos de formação de palavras são menos cobrados e as classes gramaticais. Lá nas classes gramaticais, especificamente pronome, verbo e conjunção, são assuntos muito contemplados em qualquer concurso público. A análise sintática, que é o nosso muito caidor de com força mesmo, então isso aqui despenca em prova. Depois, a semântica, que diz respeito ao sentido, tanto o sentido de um vocabulário, quanto o sentido do texto como um todo. Então, as questões de interpretação de texto, as questões de vocabulário, as questões de reescrita mantendo o sentido, todas elas vão trazer aí, na sua essência, a base da semântica, beleza? E além da semântica, a gente tem também os aspectos de estilística. O que é estilística, gente? São os recursos empregados para a construção de sentido, ok? E assim, nós vamos juntos ao longo do nosso curso todo. Espero que a gente faça um excelente trabalho juntos, porque não é a aula que aprova o menino. O que aprova o menino é a capacidade que ele tem de avaliar a própria vida, de encarar os desafios e, apesar das dificuldades, manter-se estudando. Então, gente, o seu problema não é pegar um dia e assistir a aula de português o dia todo. Isso aí raramente vai dar certo. O seu problema é manter-se estudando até o dia em que o seu nome estiver, de fato, no diário oficial. O curso, ele com certeza vai ajudá-lo a entender os processos da língua e como você deve estudar com base em concurso público, sempre pensando nesse cenário de concurso público. Por que eu gosto de deixar isso claro, né, gente? Porque você não está aprendendo português aqui para a vida, você está aprendendo português com foco em concurso público. Se é português com foco em concurso público, a gente vai estar falando principalmente das coisas que caem em prova, tá? A gente vai priorizar as coisas que caem em prova, beleza? Então é isso. Vamos ter um excelente curso e a gente volta com mais aulas amanhã.